Saudações, Ibrap! Vamos seguindo aqui no vídeo 3, falando sobre o uso do DEA. Então, o DEA é um desfibrilador externo automático, é um aparelho que é utilizado para realizar uma desfibrilação, ou seja, uma deflagração de choque sobre a área cardíaca, fazendo com que haja uma reprogramação dos batimentos cardíacos. Então, a função desse DEA é primariamente em resetar esse trabalho cardíaco de choque, de eletrochoque. Então essa função faz com que o coração ele tente se reorganizar e retorne sua função de contração, tá? Através de deflagração de nodo sinusal ou nodo atrial, que a gente chama, ok? Então esse DEA ele é um aparelho que tem uma carga bifásica, ok? Ele é dotado de pás, tem diferentes marcas, porém a operacionalidade é basicamente igual entre todos, com algumas particularidades entre um e outro, tá? Então, à medida em que se inicia o trabalho de RCP, né, após a avaliação e procedimento de início de RCP, quando o socorrista solicita que ligue para o 192 e traga um DEA, assim que esse DEA chega, ele deve ser instalado de imediato pelo socorrista que está trazendo esse DEA. Esse DEA ele deve ser colocado numa região que fique nessa proximidade do paciente, tá? Acima do ombro e ao lado da cabeça, para facilitar a dinâmica dos socorristas. Então, em seguida, ele é ligado. Posteriormente, é inserido as pares, conectadas as pares nesse DEA, e é inserido uma pá sobre o peito direito, acima do mamilo, ok? Na região lateral external, e o outro inframamilar na porção esquerda do tórax, ok? Se caso for criança, você pode colocar um na frente e o outro nas costas, o que seria nessa região do peito, vai para as costas, a fim de conseguir fazer com que esse raio, esse conjunto de ondas elétricas passe pelo coração e tente assim retornar o trabalho cardíaco, tá? Então o DEA tem algumas particularidades que é importante a gente observar. Por exemplo, se o paciente tiver marca-passo, você tem que dar um espaço de pelo menos uns 3 centímetros desse marca-passo. Se tiver paciente com pelo, você deve raspar esses pelos. Se o paciente estiver no local molhado, deve se retirar ele dentro desse local molhado, enxugar o local onde vai ser colocado essas pás. Outra coisa importante é sobre o uso de marca-passo. Aliás, desculpe, de adesivos, né? Medicamentos, hormônios. Então, esses medicamentos devem ser removidos, limpados esses locais para você implantar essa pá. Então, são essas particularidades que são importantes a gente estar atento. E, claro, na hora que for disparar o choque, em que ele indicar o choque nos dois ritmos chocáveis, que é taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, ninguém pode tocar no paciente, ok? Então, basicamente, é assim que funciona o uso do DEA. Após esse trabalho, ele vai indicar todo o procedimento de como deve ser feito. Então, esse é um resumo breve e rápido do uso do DEA. Forte abraço.